começar esse programa te fazendo uma pergunta. Você já participou de algum grupo de mães? Um grupo de apoio para puérperas, para tentantes, para gestantes, qualquer grupo. Então, é sobre esse assunto que eu vou falar com a nossa psicóloga maravilhosa. Bem-vinda novamente, Ju. Obrigada, Mari. Adorei que você trouxe esse tema para o programa, porque eu acho muito importante. Até você me perguntou se eu já tinha participado. A gente fala da importância, mas eu nunca participei, quero participar do seu. Então, me fala um pouquinho sobre esse assunto que você trouxe para nós hoje. Então, eu decidi falar sobre os grupos justamente por isso, né? Porque eu falo, as pessoas muitas vezes ouvem falar, às vezes nem ouvem falar, né? E o grupo terapêutico, ele pode ser uma rede de apoio, né? Quando a gente ouve falar em rede de apoio, vem amigos, parentes, o pai, a mãe, até pediatra, que sim, uma rede de apoio importantíssima, todos esses, Com né? certeza, todo mundo é bem-vindo, né? Todo mundo é bem-vindo para essa rede, né? A gente que é mãe sabe bem. Verdade. Mas o grupo, ele pode também ser uma rede de apoio bem legal, né? E eu queria começar falando da diferença entre um grupo terapêutico e um grupo com amigas, por exemplo. Uma roda de conversa entre amigas, que pode ser muito terapêutico, né? A gente ouve falar que sim, é muito importante. É legal que a mulher também se permita encontrar com as amigas, né? Mas quando a gente fala de um grupo terapêutico, por exemplo, mediado por uma psicóloga, que é o meu caso, né? Seria um grupo, uma conversa com propósito, vamos dizer assim, né? O grupo, ele busca transformações. Então, quem procura é porque está passando por alguma questão, que precisa trabalhar, que precisa trocar, que quer um apoio, quer um acolhimento, quer falar, quer ser ouvida, né? Então, a gente fala que é um espaço para falar e escutar, né? É um espaço para respeitar a história de uma outra mulher. Verdade. Então, eu estou falando aqui de um grupo, vamos só contextualizar melhor, de um grupo para mulheres, né? Para mães, então. E eu, como sou da perinatal e os meus estudos mais são voltados para a parte do puerpério, então eu vou falar também do grupo mais especificamente das mulheres mães de bebês até uns 2 anos. Que é um momento bem delicado, que a gente precisa muito se unir com outras pessoas que estão vivendo essa situação. Porque a gente acha que é só na nossa casa, Não é? que é só comigo, só eu que não estou dando conta, só o meu peito que dói, só eu que tive mastite, só o meu filho que não dorme à noite. E quando você está num grupo e que você vê que todo mundo está passando pela mesma situação, já diminui aquela carga, né? É exatamente isso, Mari, porque a gente tem uma cobrança tão grande, nossa mesmo, né? Aquela de... eu ouvi falar esses dias de uma paciente minha assim, mas eu dizia, o que é que um bebê tão fácil de cuidar, é só um bebê, como é que eu vou ter dificuldade, como é que eu ouço falar que é difícil? E a gente que já passou, a gente que acompanha outras mães, sabe que é um período muito difícil, porque é muito transformador, né? É muita novidade, são novos papéis, a mulher, ela tá ali, a gente fala sempre na fusão com aquele bebê, naquele momento. Até os 2 anos, muda um pouquinho, né? A demanda de um recém-nascido para uma criança de 2 anos. Mas a gente diz que o puerpério, que vai até ali, né? Que é muito individual de cada um. Enfim, ele tem em comum, todas as fases ali do puerpério, que a mulher precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa ser ouvida. Então, o grupo, ele faz muito esse papel, né? A gente fala no grupo de mulher, onde tem várias mães em que contam ali as suas histórias, são ouvidas, são compreendidas. Uma mulher muitas vezes se espelha na história da outra, então eu posso nem ter falado a minha naquele dia, por exemplo, né? Se for, vamos dizer, um encontro só, porque os grupos eles podem acontecer uma vez só, uma temática específica, mas o legal é que sejam alguns encontros, né, onde as participantes vão demandando os assuntos que têm em comum e que mais querem debater enfim, e compartilhar e desabafar. E aí você vai se espelhando na outra história. Pô, mas com ela também acontece, aquilo que você falou, né? Pô, mas o filho dela também tem feito isso, não é só o meu. Então, é muito, muito mesmo terapêutico. E a função da facilitadora, né, da psicóloga, da pessoa que está ali, também é estar naquele meio, né, como igual, porém, existe um propósito para ela da condução daquele grupo. Então, a gente fala que no começo é gerar essa conexão entre as mulheres, que é importante. Ela não é ela que gera, mas ela proporciona, né, aquele momento para ter essa conexão,
mediar as falas, né? Costurar. Eu estou usando bem um termo, eu tenho feito uma formação, uma psicóloga que é especialista em mulheres. Ela fala de círculo de mulheres, que é a Ana Patrícia Chagas. E eu tenho feito essa formação com ela online. E aí eu estou indo muito para a coisa do grupo online. E aí me vem, pô, isso é incrível para uma mãe que está ali num puerpério, que não quer sair de casa muitas vezes, que não se sente no direito de sair, mesmo que for com o bebê. Muda tudo na cabeça da gente, né? Muda tudo, e às vezes a gente não quer se arrumar, e a gente pensa, pô, como é que eu vou para um grupo se eu preciso me arrumar, eu preciso, né, tirar esse coque do cabelo. Então o grupo online também vem aí para isso, né? Ele está aí para isso, para atender também essas mulheres que não querem, né? Preferem. Medo também, até pela questão da pandemia e tudo mais, né? Exatamente, né? Pandemia ainda é uma outra questão, né? Que o online ele acabou entrando muito na pandemia. Muito. Mas a gente vê que mesmo quando a pandemia acabar, ele tende a ficar. Porque une gente de vários lugares, não precisa ser especificamente de uma mesma cidade, de uma mesma região, né? E aí a troca fica ainda mais incrível. Então, eu sou, assim, super a favor dos grupos, acho que é muito bom você poder ser ouvida dessa forma e ver as histórias das outras e se identificar e poder, sabe? Ju, você falou tantas coisas maravilhosas, eu quero saber o que você está aprontando. Vem em grupo online, vem em grupo presencial, o que tem para nós? Então, eu estou ali já organizando alguns grupos, né? Tenho ali até no meu Instagram, que é um Instagram relativamente recente, né, onde eu vou começar a compartilhar um pouquinho mais sobre os grupos, né, específicos mais para essa fase de puerpério, mães de bebês até 2 anos, né, e aí montar, ver qual que é a demanda, o que as mulheres estão procurando mais em relação a assuntos, ou também propor algumas ideias. Eu penso mais em grupos online, né, justamente para isso, para não ter essa... Porque também tem uma outra coisa, Mari, as mulheres muitas vezes elas não se permitem ser cuidadas, né? Elas não se permitem se olhar. Então, se você falar, você precisa, seria importante você reservar um tempinho para você, mas aí você vai ter que se deslocar para um determinado lugar, ficar umas 3 horas fora de casa, ela mesma já se coloca milhões de empecilhos, eu não posso, né? Então, é claro que é muito importante, fundamental, que ela dedique esse tempo para ela. Então, mesmo que seja online, tem que ser num espaço em que ela consiga, né, ficar tranquila, sem interrupções, que ela possa se entregar para aquilo. Mas eu sei que facilita por tudo isso que eu citei, então os meus grupos eu penso em fazer online. Mas assim, não existem só os meus, existem muitos grupos por aí, né? Então é só procurar na sua cidade, enfim, colocar que tem até grupos nas redes sociais, pessoas que fazem, né? Tem essas diferenças, mas assim, eu acho que qualquer grupo pode ser muito, muito bem-vindo. Ju, adorei. Obrigada por trazer esse tema para nós. A gente vai ficar de olho nos grupos que você vai lançar e te convido também a acompanhar. Quando tiver um grupo legal, eu vou divulgar no Instagram do Minuto Mamãe Bebê. E aí você se inscreve, participa, que eu tenho certeza que vai ser bom para você também. Até o próximo encontro. Até, Mari. Obrigada. Como é que está a rotina da escola relacionada à parte da alimentação por aí? Como é que estão essas lancheiras? É uma parte muito desafiadora, eu sei como mãe, e por isso eu trouxe a nossa nutricionista infanto-juvenil para nos ajudar com dicas maravilhosas para a gente saber o que a gente pode fazer e propor para as nossas crianças nas lancheiras, porque essa parte da maternidade realmente pega um pouquinho. Fábio, adorei esse tema. Eu acho que todo mundo está vivendo isso agora com a volta às aulas, né? Isso. Então, fala um pouquinho para nós. Eu acompanhei o teu Instagram, tu já deu muitas dicas valiosas compartilhando as lancheiras dos teus filhos. Isso. E agora eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Joia. Bom, então, uma das coisas assim que eu vejo que é bem importante a gente lembrar, né, que às vezes a gente pensa, mas é só um lanchinho lá na escola, né, principalmente quando eles já estão maiores. Quando são pequenininhos a gente cuida um pouco mais, aí vão chegando ali na pré-adolescência, adolescência, às vezes a gente vai largando um pouquinho. Mas esse lanche que acontece na escola, ele é muito importante, assim, inclusive pensando no rendimento das crianças lá, né? Porque quando a gente tem lanches muito desequilibrados, que a gente tem excesso de carboidratos refinados ou de açúcar, a gente pode, inclusive, atrapalhar a concentração dessas crianças no horário de estudo. Olha só. Porque esse excesso de açúcar que acaba entrando na corrente sanguínea de uma forma muito rápida, ele estimula demais, né? Então, ele dá aquela energia até para correr,
para gastar da parte motora. E, ao mesmo tempo, se uma criança está ali cheia de energia, acabou de fazer o lanche, mas tem que ficar lá sentada, isso dificulta a concentração. O corpo bombando lá dentro. Isso, né? Então, além da questão, claro, nutricional mesmo, de faltar algum nutriente, né? Ter excesso de outro. Então, assim, realmente é importante a gente olhar para esse lanche, porque ele faz parte do nosso dia a dia, né? E, inclusive, vai contribuir para a questão de desenvolvimento de paladar. Né? Verdade. Então, quando a gente pensa nisso, num lanchinho equilibrado, né? Então, que tenha todos os nutrientes, a gente vai ter que lembrar aquela regrinha que eu sempre comento, assim, que são 3 grandes grupos de alimentos, né? Aqueles que fornecem energia, então, realmente esses carboidratos ou as gorduras de boa qualidade, que não são aquelas hidrogenadas, gordura, né? Muito processadas, são as gorduras mais naturais. Os construtores, o grupo dos construtores, das proteínas, né, que ajuda a formar o corpinho, então a todas as células do corpo, os ossos, os músculos, a formação mesmo. E que então a gente vai ter nas carnes e vai ter nas leguminosas, vai ter no grupo do leite, os derivados, né? E alguma coisa do grupo dos reguladores. Então, reguladores são as fontes de vitaminas, de minerais, das fibras, né? Então, é o grupo das frutas e das verduras e legumes. Então, quando a gente pensa nos alimentos, nesses 3 grandes grupos, se a gente tiver um de cada um, pelo menos um representante de cada um dos grupos, a gente está atendendo, né, a maior parte da demanda da criança, tá? Da criança, do adolescente também, né? Então, aí vai mudar a quantidade, né? Dependendo de uma idade para outra. E aí, essa é a regra básica que eu penso na hora da gente montar esse lanchinho. Então, se a gente consegue colocar todo dia uma frutinha, né? E aquele lanchinho principal, que tem alguma coisa desses energéticos e alguma coisa dos construtores, tá legal. Né? Agora, como é que a gente faz isso variando no dia a dia? Né? Para não mandar todo dia a mesma coisa. Então, ao longo desses 15 anos aí atendendo as famílias, né, com crianças, eu acabei desenvolvendo até para mim também, né, que tenho 2, uma adolescente e uma criança ainda. Prática no teu dia a dia também. Isso. Não é só consultório, porque tu executa com os teus, Exatamente, né? Então, eu acabei desenvolvendo o que eu chamo de um cardápio base, que é um modelo, né, um escopo de cardápio, onde eu vou fazendo várias substituições, mas mantenho aquela base. O que é isso, né? Na minha segunda-feira é o dia do sanduíche. Então, assim, fruta no lanche todo dia vai ter. Eu já me organizo com a feira e vou mudando. E aí, a segunda é o dia do sanduíche. Então, eu sei que para segunda-feira eu sempre vou precisar de pão. Aí eu vou mudando esses recheios. Numa semana eu coloco com queijo, na outra semana é um sanduíche de atum, de frango. Eu vou me organizando para ir mudando esses recheios. Mas o pão é aquela coisa que eu sempre, ou eu vou congelar para ter ele para segunda-feira, né? Se eu comprei um pãozinho que às vezes é um pão caseiro ou preparei, a gente sabe que a duração não é muito longa, né? Os mais artesanais. Quanto mais saudável, mais artesanal. Isso, menor a validade, né? Então eu congelo muito. E aí, assim, eu uso esse modelo. Na segunda é o dia do sanduíche, na terça é o dia do bolo, na quarta é o dia do iogurte com cereais, na quinta eu uso o dia do salgado assado e na sexta é o dia especial, que aí eu tenho alguns alimentos que eu sei que eu vou colocando ali, né? Legal! E aí dentro dessa proposta é a ideia que o bolo, né? Se é uma criança menor, a gente faz um bolinho sem açúcar, só adoçado com frutas, né? Se é uma criança maior, pode ser um outro bolinho já adoçado, mas é aquilo que está dentro da nossa rotina e a gente vai se organizando de uma forma muito prática, porque, por exemplo, eu fiz um bolo na primeira semana de aula, né? Fiz o bolinho para eles levarem e congelei. Eu já fiz uns outros na forminha de muffin, mais 6, e aqueles 6 foram para congelar. Então, na semana seguinte, no dia do bolo, eu já tenho um bolinho lá pronto também. Olha só que né? praticidade. Só tirar e colocar na lancheira. E assim a gente vai fazendo essas mudanças, né? Os salgados assados, quando são crianças muito pequenas, às vezes não funciona muito bem, mas aí a gente volta para essa linha do pãozinho, de um biscoitinho mais simples, né? A questão do biscoito é uma coisa que gera muita dúvida dos pais, porque o biscoito acaba que é algo processado. A grande maioria tem uma quantidade alta de aditivos químicos, né? Então, pode ou não pode mandar nessa lancheira, né? Então, eu sempre oriento, até vou trazer isso como tema para uma outra situação, para a gente ensinar o pessoal a ler os rótulos, né? Mas a olhar sempre nessa composição, porque a gente tem lá nos ingredientes
o que compõe, né, aquela receita. E quanto menos nomes estranhos, vamos pensar assim, quanto mais, né, nomes que a gente conhece de alimentos mesmo, melhor. Então, tem alguns biscoitos que daria para usar, né? A gente tem hoje biscoitinho de arroz, por exemplo, que é só arroz e sal, arroz integral e sal. Tem algumas opções que a gente consegue utilizar dentro da proposta do natural, né? Uma coisa no dia do lanche especial que eu mando com alguma frequência, assim, e às vezes também gera alguma dúvida, é a pipoca, né? Claro que para uma criança que já mastigue muito bem, que já tem os dentinhos de trás, principalmente ali para, né, facilitar a mastigação e evitar o risco de engasgo, mas pipoca de panela, pipoca que eu faço na hora, coloco num saquinho de papel, aquele saquinho, tipo um saquinho de pão que a gente chama, né? E manda assim, chega lá, tá fresquinha, eles adoram, né? Que Comer legal. uma pipoca no dia especial ali. Então, assim, dá para ter um cardápio prático, né? Saudável, mas esse planejamento eu acho que é o fundamental. É verdade. Se planejar, assim como você sugeriu, cada dia da semana é um tipo de alimento, um tipo de lanchinho, tu consegue te organizar e não erra, né? Isso. E aí a gente se organiza, né? O que a gente tem que pensar é só nas compras, né? No comprar ou no se vai preparar alguma coisa. O dia que você faz, às vezes até ou compra com uma outra intenção, mas você sabe que vai ter aquilo no lanche, já guarda né? Um pedacinho, legal, faz Fábio. uma... E assim a gente vai conseguindo organizar o ano mesmo, né? Com muitas preparações diferentes, porque muda pão, muda sabor de Sim, bolo. A com criança certeza. nunca se sente comendo só as mesmas Lógico, coisas, né? sem dúvida. E consegue ter variedade e com algo que não demanda tanto trabalho, tanto esforço Verdade. cada dia. Adorei. Obrigada por dividir tantas dicas preciosas. E se você quer aprofundar nesse assunto, manda mensagem para o Minuto Mamãe e Bebê, que eu vou te encaminhar a nossa nutricionista e ela vai te passar mais dicas, mais informações. Eu tenho certeza que vai ser muito valioso para toda a sua família. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigada também. Vamos falar sobre vacinação em crianças. Isso mesmo. A gente sabe que tem muita gente contra a vacina, mas hoje eu trouxe a Fran, que é a nossa pediatra, e ela vai trazer alguns pontos bem importantes para a gente entender um pouco mais sobre a real importância da vacina e o quão é necessário que nós todos vacinemos os nossos filhos. Fran, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, vamos lá. Conte-me um pouco sobre as vacinas e me diz o que tu trouxe para nós, para a gente ajudar as famílias também a compreenderem um pouco mais sobre esse assunto. Então, Mari, as vacinas, elas salvam milhões de vidas por ano, assim, né? Todos os anos, a gente tem todo o calendário nacional de imunização, que é um dos mais completos do mundo, né? O calendário brasileiro, o Plano Nacional de Imunizações. E a gente tem muitas doenças que são evitadas ou com sintomas reduzidos por causa da vacina, por causa do benefício que a vacina causa na nossa imunidade, né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem uma onda anti-vacina muito crescente isso começou, na verdade, lá no final da década de 90, quando teve a publicação de um estudo de um médico britânico que relacionou o autismo à vacina que tem aquela MMR, que é para sarampo, rubéola e cachumba, que é a tríplice viral. Ele teve esse estudo publicado numa revista muito famosa e aí muitas pessoas relacionaram o autismo desde aquela época à vacina, começaram a não querer vacinar, mas o que aconteceu foi que teve conflito de interesse, ele queria fazer uma patente de uma vacina contra o sarampo e foi tudo desvendado, né? Essa revista famosa se retratou depois, o próprio Conselho de Medicina julgou esse médico como inapto para a profissão. Então, assim, só que aquilo lá ficou. Então, até hoje, tem muita gente, até no consultório, no dia a dia, tem muita gente que fala, mas a vacina pode dar autismo, pode causar autismo, pode, entende? Então, ficou difícil tirar essa lenda, né? Mas, assim, só para te dar um exemplo de porcentagem, assim, em torno de 2,6 milhões de pessoas deixaram de morrer
por conta da vacina do sarampo na década de 60. A poliomielite é uma doença quase erradicada por conta da vacinação, né? Existem pessoas que vacinam e não desenvolvem a imunidade adequada para as vacinas, por conta do organismo mesmo, né? Alguma condição já imunológica que ela tenha predisponente. E essas pessoas se beneficiam quando outras pessoas ao redor delas estão vacinadas, né? Então, por que não vacinar o meu filho? Qual é o medo? A gente sempre tem que perguntar para os pais o que está levando eles a pensar que a vacina possa causar alguma doença, ao invés de só causar proteção, ativação do sistema imunológico, né? Então, assim, uma palavra que eu gosto de usar bastante é empatia. Então, a gente ter empatia por uma pessoa é quando a gente se coloca no lugar dela, né? Por que eu gosto de usar essa palavra para relacionar com a vacinação das crianças? Porque quando você é o pai de uma criança imunossuprimida, que está em tratamento de câncer, que a vacina que essa criança recebeu não está funcionando, não fez imunidade para ela ao longo desses anos de tratamento e tudo, a imunidade dela está muito baixa. Se tem um coleguinha da escola, por exemplo, que não foi vacinado porque os pais dessa criança são anti-vacina e recebem por fake news por grupo de WhatsApp, que hoje em dia tem muito, né? Essa criança transmite a doença para o coleguinha, que na fase de imunossupressão pode pegar uma doença mais grave, né? E esses pais não se dão conta, entende? Então, assim, por que não vacinar o meu filho? Tem pessoas que dizem, eu acho que não é agora que eu vou vacinar mais para frente. Mas aí tem uma pessoa idosa em casa e essa criança continua indo para a escola, né? Ela não é mais uma aula online. Esse ano a gente está voltando para o presencial em tudo. E daí essa criança pode não pegar, pode não desenvolver a doença, que a gente sabe que em criança, por exemplo, a Covid acomete menos, é mais leve, né, na grande maioria dos casos. Por que não vacinar essa criança que pode transmitir para uma outra criança e essa outra criança levar para casa? Entende? Então, assim, a gente precisa ter empatia pelo próximo e tratar como coletivo, né? A vacinação não é uma causa individual, ela tem que ser uma causa coletiva. Todos precisamos entender que enquanto não tiver toda a população vacinada, as doenças vão estar circulando. As pessoas falam muito sobre a vacina do Covid, que não tem muito estudo, que pode no futuro ser prejudicial para as crianças. O que você pensa a respeito disso? Então, na verdade é porque muitas questionam a respeito da rapidez com que foi produzida, né? Foram produzidas as vacinas. Na verdade, a gente já tem o vírus, o coronavírus não é novo, né? Então, ele tem décadas de estudo sobre essas vacinas, já estão desenvolvidas, nenhuma tecnologia é nova, recente, que acabou de sair. Elas já estão sendo estudadas há muitos anos. A vacinação da Covid ela foi liberada mais cedo porque a gente está numa situação de pandemia, então é como se ela tivesse assim, entrado na primeiro da fila para os órgãos de saúde liberarem, analisarem para poder liberar essa vacina, entendeu? Mas assim, pensando, por exemplo, acabou a fase 3 agora, né? A famosa fase 3, que é a última que acontece para poder ter a liberação dos órgãos de vigilância. Todas as medicações, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, antibióticos, passam pela fase 4, depois da liberação dos órgãos de vigilância. O que é a fase 4? A vida toda. Ele vai ficar sendo monitorizada, essa medicação vai ficar sendo monitorizada para ver se alguma pessoa desenvolveu algum sintoma, algum efeito colateral não esperado, né, que não participou dos estudos ali, que não apresentou nos estudos. Então, as medicações, elas estão sempre sendo estudadas e aprimoradas, né? Assim como as vacinas. Fran, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até o próximo encontro. Obrigada. Mamães e papais de plantão. Tem pelinho nascendo por aí?
nas suas crianças. Hoje eu trouxe a Lid, a nossa endocrinologista pediátrica, justamente para a gente falar sobre esse assunto. Quando a gente deve se preocupar com o surgimento, com o nascimento dos pelos. É isso, Lid? Isso mesmo. Bem-vinda novamente. Obrigado. Então fala para nós um pouquinho a respeito dos pelos, quando que é ok, que é a idade que a gente espera, e quando que a gente, alguma coisa está errada. Então, esse é um assunto muito procurado no consultório do endócrino pediatra, né? Então, primeiro a gente tem que entender que a gente tem 3 tipos de pelos na criança, tá? A gente tem os pelinhos que são presentes no recém-nascido, aquele pelinho bem fininho que a gente chama de lanugem, que muitos nenéns nascem na fronte, no dorso, né? São pelinhos normais que a gente não precisa se preocupar, normalmente eles vão caindo com o tempo, né? E depois nós temos os pelinhos, os comuns, que a gente tem aqueles bem fininhos também, mas não tanto quanto o recém-nascido, que são chamados de velos. São os pelos comuns que nós temos. Algumas crianças vão ter um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E com mudança de cor também? Isso, então esses pelinhos, eles são um pouco mais claros, né? Claro, se a pessoa é mais loura, é um pelinho um pouco mais claro, mas eles são pelos um pouco mais claros, mais finos e mais curtos, tá? E tem distribuição no corpo todo da criança, né? Depois nós temos os pelos terminais, que são então os pelos mais compridos, mais grossos, mais escuros, que podem caracolar, né? Que são os pelos que, se tiver em excesso, a gente tem que se preocupar, tá? E os pelos, eles têm distribuição, como eu falei, esses pelos terminais, principalmente nas regiões pubiana, na região axilar, na região aqui da barba, né? Na região assim do antebraço, das pernas. Então, o que a gente observa? O que seria o normal, né? A criança ter só esses pelos finos e a menina, a partir dos 8 anos, poder começar a desenvolver esses pelos terminais, mais grossos, escuros, encaracolados. Normalmente inicia na axila e na região da virilha, né? E normalmente o menino se desenvolve mais tarde. Então, o menino se desenvolve normalmente a partir dos 9, 10 anos, principalmente a partir dos 9, tá? Então, antes disso, se a menina começa a ter pelinhos antes dos 8 anos, esses pelos mais grossos, escuros, encaracolados, e o menino antes dos 9, é sinal de preocupação, tá? E aí, o que pode ser, Lid? Então, nós temos muitas causas, tá? Existem causas puramente familiares, então existem famílias que têm um pouco mais de pelinhos e às vezes começam um pouquinho antes do tempo, mas a gente avalia a criança não tem nenhuma doença, então é uma questão genética. Existe, tá? Então, graças a Deus, né? Nem todos os casos são doenças. Existem causas associadas à obesidade. Então, hoje em dia, a gente tem uma epidemia de obesidade e a obesidade, ela também acarreta alterações hormonais. Então, meninas e meninos obesos, principalmente as meninas obesas, elas costumam ter uma pubarca precoce. Pubarca precoce são o desenvolvimento dos pelos pubianos e axilares antes dos 8 anos, tá? Então, é comum crianças obesas terem pelos um pouco mais cedo. Às vezes, a criança é obesa e começa a ter pelos mais cedo, ela não tem nenhum distúrbio outro, a própria causa é a obesidade, a gente vai ter que tratar a obesidade. Aí nós temos a puberdade precoce também. Então, às vezes, a menina e o menino estão totalmente adiantados, né? Então, além dos pelinhos, vão ter outros sinais daí de puberdade. Na menina vai ter o desenvolvimento das mamas, no menino o desenvolvimento dos testículos, né? Aumento. E aí é uma puberdade precoce e a gente vai ter que avaliar, né? Com os exames e tratar. Existem outras doenças também hormonais. É uma doença que acontece bastante, que é a hiperplasia congênita do suprarrenal, que é uma doencinha que é genética, geralmente tem casos na família, né? Que a gente tem uma glândula suprarrenal que fica próximo ao rim, por isso o nome suprarrenal, e ela produz hormônios, basicamente hormônios masculinos e outros, né? Mas falando aqui dos pelinhos, e às vezes a gente tem um aumento, uma ativação precoce dessa glândula, tá? Por um distúrbio, né? E aí ela vai liberar hormônios masculinos mais cedo e a criança vai ter pelos mais cedo. Essa doença ela pode ter um quadro mais grave, se manifestar desde o recém-nascido. Então, é uma doença que é detectada no teste do pezinho, tá? Ou tem um quadro mais leve, mais tardio, que às vezes não é detectado no teste do pezinho e a criança vai manifestar, às vezes 5, 6, 7 anos, vai começar a ter os pelos pubianos mais precocemente, né? Como é importante os pais estarem sempre atentos e notar, né? Não era assim, tá nascendo mais, porque o que eu penso? Que chega uma determinada idade que eles já ficam mais envergonhadinhos. Sim. Daí eles não querem se mostrar tanto pra gente. Sim. Então aí entra uma idade complicadinha, mas a gente tem que, eu acho que, conversar com eles e mostrar
explicar e falar sobre a importância da gente acompanhar também, porque às vezes pode ter alguma doença, enfim. É desafiador esse período, né? Sim. Tem crianças que são mais tímidas, né? Às vezes a gente pega no consultório crianças que chegam já com um quadro bem adiantado e, nossa, mas... é porque não deixa avaliar, né? Mas a gente tem que ter. Como pai e mãe, a gente sempre tem que dar uma espiadinha. Né? A gente tem que estar Tem sempre... que ficar de olho. Principalmente os meninos, tá? Porque os meninos é algo mais escondido. Então, eles têm mais vergonha nessa idade do que as meninas. A gente observa isso. Com certeza. Geralmente, os meninos, quando eles têm algum distúrbio, eles chegam mais tarde. Por essa questão de o diagnóstico não ter sido precoce, né? Os pais não ficarem tão de olho. Então, e assim, existem causas graves também. Existem tumores, né? Que podem se manifestar como pelos pubianos precoces, né? Então, a gente tem que ficar de olho, né? Não é só puberdade precoce em si, que é um distúrbio hormonal, mas nós temos tumores que podem provocar esse quadro, então tem que avaliar, né? Para descobrir logo a causa e tratar, né? Lide, quando a gente fala sobre diagnóstico precoce, a gente fala sobre em vários pontos, mas quando a gente pensa nessa parte, assim, endócrina, como é importante, né? A nossa área é uma área que pode ser ter uma grande diferença no diagnóstico precoce, né? Às vezes a gente não tem mais muito o que fazer se o diagnóstico é tardio. E se o diagnóstico é precoce, a qualidade de vida é bem melhor, né? Às vezes cura ou não vai ter nenhuma sequela, nada, né? Então, o desfecho da doença que é encontrada cedo muda totalmente, né? Sim. E assim, um alerta, bebês, né? Crianças muito pequenininhas com pelos, normalmente são quadros mais graves, são doenças mais sérias, né? Então, bebezinhos que desenvolvem pelos pubianos ou axilares, um risco muito maior de ter um tumor ou uma hiperplasia mais grave, né? Quando, claro, é uma criança um pouquinho mais velha, então 7 anos ali, pode não ser algo tão grave, né? Tem alguma coisa, tem que ser avaliada, mas quanto menor a criança, mais tem que correr atrás, tá? Entendi. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Adorei essa entrevista. Espero que você também tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem para o Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que a nossa endocrinologista pediátrica responde. E até o próximo encontro. Até o próximo. Obrigada. Tchau, gente. Agora a gente vai falar sobre prevenção do câncer de mama com a nossa mastologista, a doutora Karen. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, assim, a gente pensando em câncer de mama, que é a tua rotina, existem possibilidades, atitudes, o que a gente pode fazer que pode diminuir a chance de ter um câncer de mama? Porque não existe uma fórmula mágica, né? Não. Então, assim, o que a gente pode fazer para tentar diminuir esses índices? Isso é muito importante. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, principalmente nosso estilo de vida. Ter um estilo de vida saudável ajuda muito, né? Claro que é uma junção de fatores de risco, a gente chama, né? Primeiro fator de risco para ter câncer de mama, infelizmente, é ser mulher, né? Aí já começou. Bem mais que homens, já começou por aí. Segundo fator de risco é a idade, né? Quanto mais avançada a idade, maior o risco, principalmente a partir dos 40 anos. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para, pelo menos, reduzir esse risco. O principal deles é a alimentação. Basicamente, tem que comer comida de verdade, né? Evitar os carboidratos refinados, que é a farinha branca, o açúcar branco, as porcariazinhas que a gente come, né? Que, além de prevenir nessa parte, todo o corpo agradece. Por diversos outros fatores, doenças que estão relacionadas com essa vida não saudável e com a vida saudável, né? Exatamente, isso faz bem para tudo, né? Então, evitar esse tipo de alimento é muito importante. Segunda coisa é o álcool. A gente sabe que tem uma relação entre o consumo de bebida alcoólica e aumentar o risco de ter câncer de mama. E o problema é que a gente não sabe qual é a dose segura. Então, a gente não tem como dizer assim, pode beber uma dose de álcool por semana. Não sabemos. Ainda não tem estudos que garantem uma segurança. Então, na dúvida, evitar ao máximo. Beber socialmente, né, com moderação. Esse é o principal. Outra coisa é a atividade física. Tem vários estudos que demonstram que quem faz atividade física regularmente reduz o risco de câncer de mama.
E hoje em dia a gente recomenda no mínimo 4 horas por semana. E essas 4 horas de atividade física você pode dividir como você achar melhor, como você conseguir dividir ao longo da semana, né? Pode ser 4 vezes na semana por 1 hora, pode ser meia hora por dia. E o ideal é sempre alternar um pouco de exercício aeróbico, né? Caminhada, bicicleta, natação, o que você gostar de fazer, e um pouco de exercício de força, né? Musculação, treinamento funcional. Tudo isso, se feito com uma rotina, ajuda bastante a reduzir o risco também. E também uma coisa que ajuda em tudo é tentar reduzir o estresse, tentar dormir bem, porque todas essas coisas são inflamatórias do corpo e essa inflamação é que já está comprovado que aumenta o risco de ter o câncer. Só. Então, pensando em pessoas estressadas, que estão sempre brigando com a vida, a chance, ainda mais mulheres, porque já é mulher, se alimenta mal, aí vai descontar, vai relaxar do estresse tomando um vinho, então aí... o problema é que uma coisa puxa a outra, né? Aí fica cansada, aí não tem tempo para malhar, daí só come porcaria, é complicado. Então, olha só que importante a gente saber que até o estresse existe comprovação com essa ligação com o câncer de mama. Isso é o que a gente chama de prevenção primária, né? O que a gente pode fazer para reduzir. Tem também, claro, por exemplo, mulheres que têm filho, se puderem amamentar, quanto mais amamentar, melhor. 4 anos, tá bom? Tá ótimo. Isso melhora, termina o desenvolvimento da glândula mamária, isso faz com que reduza o risco, né? Claro que nem todas vão ser mamães, mas quem for, amamente. E tem depois também o que a gente chama de prevenção secundária, que são os exames, né? Então, assim, é muito importante iniciar o rastreio do câncer de mama, que a gente chama. Então, todas as mulheres a partir dos 40 anos começar a fazer a mamografia todo ano. Se tiver alguma alteração antes ou algum caso de câncer na família, aí essa idade pode mudar, né? Então, por exemplo, a minha mãe teve câncer aos 45 anos, então ela vai começar 10 anos antes, aos 35 e não aos 40, né? Então, cada caso é um caso, o ideal é sempre falar com o seu médico, mas por que a gente diz que é importante fazer esse exame? Porque quanto antes a gente descobrir, se ele estiver ali ainda pequenininho, não for um nódulo palpável, não for nenhuma lesão visível, a gente consegue até 95% de chance de cura. Isso é muito bom. É um número fabuloso. Muito bom. Então, assim, a gente fala muito aqui no programa sobre o diagnóstico precoce e sobre o desfecho, que descobrir uma doença no comecinho pode mudar todo o desfecho dessa doença, né? Do tratamento e chegar na cura. Então, assim, a gente tem dicas do que fazer para evitar, a gente tem os exames nos ajudando a detectar. Então, agora basta nós, mulheres, colocarmos tudo isso em prática, alimentação, atividade física, enfim, tudo que a doutora falou, e seguir buscando sempre esse tipo de qualidade de vida, porque quando a gente faz um exame, as pessoas falam assim, eu não vou fazer o exame porque eu não quero saber se eu estou doente. Exato. Mas o exame ele vai te mostrar se tu está saudável, se tu não está doente, tu tem que descobrir o quanto antes. Quanto antes de descobrir melhor, né? Tem mais opções de tratamento, o tratamento é mais leve, mais barato e com maior chance de sucesso. Então, não é questão de ter medo de ver o que tem, é questão de que se tiver, resolver logo. Com certeza. Exatamente. Adorei. Obrigada por trazer essas dicas maravilhosas. Eu espero que você coloque em prática essas dicas. Se você tem mais alguma pergunta que não foi respondida, você manda mensagem para o Minuto Mamãe Bebê, que a nossa mastologista vai te responder, tá bom? Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Retinoblastoma, o assunto do momento relacionado aos olhinhos das crianças. Eu trouxe a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Doutora, esse câncer tomou uma proporção enorme na internet e então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Então, o que a gente pode começar falando?
Então, o retinoblastoma, então, ele é um câncer dos olhos, né? É um câncer que é da infância mesmo. Ele é bem comum antes dos 5 anos de vida. A maior parte das crianças que apresentam retinoblastoma apresentam antes dos 5 anos, 90% delas, tá? E grande parte delas entre os primeiros anos de vida, entre 1 a 3 anos de vida. É a principal faixa etária, e ele corresponde a em torno de 5% do câncer da infância, dos cânceres da infância. Então, entre todos os cânceres que uma criança pode manifestar, cerca de 5% dessas crianças que têm câncer têm o retinoblastoma. E o retinoblastoma, ele tem uma capacidade invasiva grande, então ele não é um câncer que fica restrito ao olho. O problema maior desse tipo de câncer, né, é ele começar no olho, mas ele poder se estender para outras partes do corpo e levar à mortalidade, a levar a criança à morte. Então, por isso, ele é um câncer que precisa ser diagnosticado precocemente para poder ser tratado de uma maneira boa, né? Para que a gente consiga não só preservar a visão da criança, como preservar também a vida da criança, que é o mais importante, né? Sem dúvida. Então, ele é um tipo de câncer que ele pode aparecer tanto de forma esporádica. Então, por um acaso, né, aconteceu de acontecer uma mutação das células da retina e acabar se formando um câncer, então que não tem relação nenhuma com genética, mas ele também tem essa característica de poder estar relacionado a alterações de um gene que é passado de geração em geração, que é o gene RB1. E esse gene ele pode ter mutações, ter deleções, que é quando perde uma parte desse gene, ter trocas de locais desse gene, e dependendo de como isso acontece, né, se é uma mutação, se é uma deleção, o que acontece, ele pode se manifestar de formas mais agressivas ou formas mais brandas, em um olho ou ambos os olhos, e pode se manifestar mais precocemente ou menos precocemente na criança. Então, a criança daí ela já nasce com uma predisposição genética a ter esse tipo de câncer. E isso pode estar relacionado a algumas doenças, algumas síndromes, ou pode ser só uma alteração desse gene que acontece de forma, né, hereditária, mas que vem da família sem relação com outras doenças, né? E quando por isso ele pode ser, né, por conta desse tipo de alteração, ele pode acometer então ambos os olhos, né? E acaba tendo mais chance, normalmente tem mais chance de mortalidade nesses casos, né? Então, o que a gente recomenda, né, por conta disso, por conta dessa alta taxa de transmissibilidade e de ser mais agressivo esse tipo de câncer, essas famílias, quando a gente detecta que tem alguma alteração nesse gene, elas passam por um aconselhamento genético, elas vão daí ser acompanhadas para que até a família seja orientada desse alto risco de transmissão e de ter uma alta taxa, né, de chance de crianças da família terem esse tipo de câncer, e até para os pais avaliarem se vão ou não ter outros filhos, né, por conta dessa alta chance, né? E o retinoblastoma, então, como eu falei, ele é um câncer que pode levar à morte, mas quanto mais cedo você detecta, menor é a chance. Então, a gente nota isso muito claramente quando a gente avalia países em que você tem um acompanhamento com um oftalmologista ou um sistema de saúde que a criança já é acompanhada desde cedo, como os países, né, que são desenvolvidos, em que a taxa de mortalidade é em torno de 3%, e você compara com países que são mais pobres e que não têm um sistema de saúde bom, que a taxa de mortalidade chega a mais de 70%. Então, porque exatamente eles são daí diagnosticados muito mais tarde, quando o câncer já está mais agressivo, quando já acometeu outras partes do corpo, e daí acaba tendo muito mais chance de morte ou de perder o olho, né? Então, o tipo de tratamento ele vai variar muito conforme a qual estágio você consegue detectar
esse tipo de câncer. O ideal é que você consiga detectar ele quando ele só tem a lesão e não manifesta nada, né? Então você está ali no acompanhamento e acaba encontrando uma lesão no fundo de olho. Quando o oftalmologista vai lá, vai mapear a retina, dilatou as pupilas e acha uma lesão que achou suspeita e começa a investigar. Isso é o ideal, porque daí normalmente o tratamento é mais eficaz e é um tratamento muito mais tranquilo. Agora, quando ele já começa a ter alguma alteração, por exemplo, quando o teste do reflexo vermelho já veio alterado, veio mais esbranquiçado, ou quando a criança começou a apresentar estrabismo, ou quando a criança começou a apresentar alterações do comportamento visual em que ela já não enxerga direito, ou quando começa a apresentar nistagmo, que é um tremor dos olhos. Todos esses sinais já mostram que provavelmente a doença já está num estágio um pouco mais avançado. E daí acaba tendo um tratamento um pouco mais difícil, mas que pode ainda ser um tratamento que seja eficaz, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda que o acompanhamento seja feito, né, com frequência, com visitas frequentes ao oftalmo, para que a gente consiga pegar a doença no estágio mais inicial possível, para que ele seja um tratamento eficaz tanto para salvar o olho quanto para salvar a vida da criança. Nossa, quanta informação! Muito obrigada por dividir conosco esses dados, essas informações. Eu espero que você tenha gostado, que você leve seus filhos com frequência ao oftalmologista pediátrico. E se você tiver qualquer dúvida relacionada a esse assunto ou qualquer assunto relacionado aos olhinhos, manda mensagem para nós. O nosso oftalmologista está aqui, vai nos ajudar a entender melhor. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, tchau. Agora a gente vai falar sobre neopilates. Que delícia, eu já tô louca para fazer e eu quero dividir essas informações com você como profissional que sabe muito sobre esse assunto, a Dígia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Dígia, me fala um pouquinho então sobre essa modalidade, sobre esse tipo de atividade física. O neopilates é uma junção do pilates clássico, né, mais circo, que a gente chama. Então, não é aquele pilates básicozinho de deita no aparelho e faz exercício. Não, você, além de fazer exercício, você se diverte. Que Porque a gente delícia. tem trabalho de equilíbrio, no graft, de ponta cabeça, de todos os jeitos que você gostar e que vai se adaptando. Que bacana. E assim, vocês indicam fazer 1, 2 vezes por semana, depende do que a pessoa quer? Sim, a maioria dos nossos alunos fazem 2 vezes no mínimo, né? Mas tem gente que começa com 2, já vai para 3, ou tem gente que por conta do tempo e tudo mais faz só 1 vez. Mas o ideal, o mínimo, é 2 vezes na semana para tu conseguir ganhar condicionamento. Sim. E também se apaixonar pelo neopilates. Que delícia. E a duração da aula, quanto tempo? Em média de 45 minutos. É uma aulinha Bem puxadinha. Pensando assim, que vai ser 45 minutos você e um profissional que vai estar ali cuidando de você. Então, vai ser 45 minutos bem aproveitados, né? Não vai ser algo... Não é 45 minutos tu vai para academia e faz, vai embora, não. Os alunos saem um pouquinho suadinhos da aula. Mas esse é o objetivo, né? Sim, sim. E qualquer pessoa pode fazer? Pode. A partir... Tem pilates até para criança, mas a maioria dos nossos alunos são de 14 anos em diante que os pais mandam questão de postura, Claro. E eles acabam amando a modalidade, né, fazendo coisas diferentes, até pessoas de 80 e poucos anos. Que delícia, Tem Dígia. tem uma aluna de 83 anos, Olha então, só. que faz tudo, sem reclamar, que eu falo. Que delícia. E me conta como que é estruturada uma aula, assim. Então, vai depender do que você precisa. Se você é uma pessoa sedentária, por exemplo, você começa a melhorar alongamento, mobilidade, para aí começar ganho de força, de resistência, melhorar equilíbrio, coordenação motora. É todo um esquemazinho, não é só ganhar força. Tu vai melhorar teu equilíbrio, tua percepção corporal, postura, questão de equilíbrio, por exemplo, as pessoas que têm medo, às vezes, de fazer exercício, a gente tem um aparelho que a gente chama de slackline, de caminhar. Então, se a pessoa tem medo de cair essas coisas, ela anda andando na parede, quando ela vê que ela consegue caminhar numa fita, sem se segurar, ela fica ali feliz da vida, realizada. Legal, Dígia. Agora você falou em aparelhos, o que mais que tem assim de Temos aparelhos? Fala alguns nomes para nós. Diferentes. O do neopilates diferente, né? Que é o slackline, que é uma fita.
Tem o esqui, tem o fixball, que é quando você coloca a pessoa, é um aparelho que segura a bola e a pessoa trabalha ali em cima da bola. Às vezes segurando em alguma coisa ou se ela já tem um bom condicionamento, ela já faz exercício sozinha sem se segurar, que aí trabalha bastante equilíbrio e a mobilidade dela. E tem o gravity, que aí você faz vários exercícios deitada, de cabeça para baixo, faz cambalhota. Tem a lira também, que é a relação de amor e ódio, que é um pouquinho dolorido, mas é muito gostoso também. E como é que é? É um aparelhozinho que a gente faz, tipo, você pode fazer abdominal, você fica de cabeça para baixo, faz vários tipos de exercício nela. É a relação de amor e ódio, porque como ela é um ferrinho, então acaba que você sai dolorido dela. Entendi, mas quando a gente busca atividade física, quando a gente dá esse start para mudar nosso condicionamento físico, a gente tem que saber que não vai ser sentado no sofá, né, Dija? Sim, não vai ser a uma gente coisa precisa se confortável. movimentar. Não é confortável, não é. E é doloroso, às vezes não é. E vai depender do teu jeito, né? Tem gente que não gosta de jeito nenhum de ficar de cabeça para baixo. Tem gente que ama tu deixar ele lá de cabeça para baixo, fazendo abdominal invertido, Olha fazendo só. outras coisas. E as pessoas se apaixonam. Tem umas que têm medo, e quando tu coloca eles lá no gráfico de cabeça para baixo, que eles saem e falam, nossa, que negócio gostoso, quero de novo. Olha só, eu acho que a pessoa vai se descobrindo, Sim. vai vendo um lado que, pensando nas pessoas sedentárias, nunca fiz atividade física, não gostei de caminhada, não gostei de corrida, de academia, nada. Aí descobre agora uma nova paixão e vai se descobrir, nossa, assim eu gostei de fazer isso. Nossa, eu gosto de fazer isso. Nossa, eu consigo fazer isso. Tem alunos que começam, eu não tenho medo de ficar de cabeça para baixo, ou eu não consigo me equilibrar na bola. E no início vai fazendo, se segurando nos equipamentos. Quando ela vê que ela consegue fazer sem se apoiar em nada, ela diz, nossa, eu nunca achei que eu ia conseguir fazer isso. Então, é realização para ela e para a gente. Com certeza. Que vê que a pessoa conseguiu vencer um obstáculo na vida. Dija, a gente sabe que cada corpo, cada organismo é único, mas assim, em média, quanto tempo leva para um aluno já notar diferença no corpo, assim, na musculatura, na disposição, no fôlego? Por exemplo, cheguei lá, aguentei 15 minutinhos da aula e já estava exausta. Depois de quanto tempo a pessoa já aguenta os 45 minutos ok? Olha, se for um aluno que não falta as aulas, porque tem muitos que vai se faz 2 vezes, na semana vai uma vez e só vai na outra. Já demora um Tem pouquinho aquela mais. frequência, né? Não tem frequência. Quando o aluno é bem frequente, que vai todas as aulas, não falta, faz direitinho, com 2 meses ele já percebe muita diferença, às vezes até menos, porque ele é pontual, ele faz tudo direitinho. Porque tem aluno que vai, faz a aula, estou cansado, para. Aí, não quero hoje, então, estou cansado, preciso sair mais cedo. E acaba que não ganha condicionamento. Então, tudo é persistência. Se tu fala, não, hoje eu não gostei, hoje eu não vou para aula, e vai só na semana seguinte, tudo que tu fez semana passada, tu já perdeu. Verdade. Então, no mínimo 2 meses, se tu for uma pessoa bem frequente. Adorei. Ó, essa vai ser a nossa dica, a nossa deixa. 2 meses, gente. 2 Faz meses o teste. fazendo teste, se dedicando para mudar de vida. E eu tenho certeza que depois que passar esses 2 meses, você vai se apaixonar e nunca mais vai querer ser sedentário. Isso não é só para você, é para mim também. Já adorei. Te espero lá. Olha, eu vou ir. Vamos lá? Quem me acompanha? Obrigada por dividir um pouco do dia a dia de vocês. E eu vou lá visitar vocês. Tem que marcar uma aula. Até a próxima. Até a próxima.